Primeiro, agradecer a direção, os jogadores, ao torcedor que tem vindo aqui nos apoiado muito. E eu disse lá no início que isso, quanto mais esse elo tiver forte, mais forte a gente vai estar contra os outros, contra os nossos adversários. Então, cumprimos, acho que um bom objetivo dessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, desse primeiro terço. Faltam duas partes, 2 terços, um pouquinho mais, né? 2 jogos a mais, mas cumprimos bem em termos de performance, de entendimento de ideia de jogo e de pontuação, que é o mais importante. Então isso entra dentro do aspecto dessa invencibilidade de 8 jogos. Isso mostra um comprometimento excepcional de todos os jogadores. Eu falei isso dentro do vestiário pós-jogo, de uma organização defensiva para defender muito e muito bem, desde a primeira linha da frente até a última linha. Isso te fortalece, e crescemos, eu acho que no aspecto também ofensivo, que foi importante para equilibrar a equipe. Então isso tudo faz com que a gente chegue nesse momento, nessa pontuação. Não ganhamos nada ainda, não chegamos a lugar nenhum. O campeonato é muito longo, muito difícil, cada jogo é uma dificuldade muito grande, mas o mais importante é que nessa primeira parte que nós precisávamos resgatar essa confiança de todos, acho que nós resgatamos muito bem. Quanto à ideia do Nico Lopes, é justamente para fazer o movimento do gol, porque nas 2 situações anteriores contra Corinthians e Sport aqui, as 2 equipes baixaram a linha de marcação, e quando você joga contra uma equipe com a linha de marcação muito baixa, você precisa quebrar essa linha com circulação rápida, mas só circulação rápida vai chegar em algum momento que vai ter que cruzar a bola para a área. Então você precisa de um jogador que faça esse enganche por dentro, essas infiltrações, e a gente fez muito bem isso com o Nico fez muito bem, até um certo momento que aí eles conseguiram fechar esses espaços, e foi aí que no segundo tempo eu tentei fazer a variação. Importante dizer que essa variação ela foi treinada desde o início do ano, ela foi usada em muitos jogos, muito mais no segundo tempo ou por uma abertura de time, mas hoje eu resolvi iniciar a partida assim, não esperar 45 minutos ou não esperar sair num tripé, mesmo com meia por dentro, que eu não iria colocar um volante. Se eu fosse sair num tripé seria um meia, mas resolvi iniciar assim porque a equipe me passou muita segurança nas outras partidas. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, que é uma equipe consolidada há 2 anos, um sistema defensivo muito forte, um contra-ataque muito forte, a gente abriu essa variação e foi o momento que a gente cresceu na partida, fez o gol, cresceu, criou oportunidades. Então isso traz confiança para que eu pudesse, já desde o início, abrir a equipe dessa maneira, porque nós íamos precisar hoje abrir a equipe do Vasco, ter esse tipo de movimentação para criar situações, e eu não resolvi esperar, resolvi iniciar assim, porque eu tinha essa ideia, a gente estudou bem a equipe do Vasco, e o Nico fez muito bem, foi muito bem nesse papel de enganche ali por dentro. Odair, a gente sabe muito bem que futebol é resultado, né? Sim. Inter não perde há 8 partidas. Dá para dizer que hoje teu meio campo titular tem Luca, Patrick e Potker? Meio campo? A linha de 3, aquela do ataque. Dá para dizer que hoje o D'Alessandro é reserva do Inter? Não, o D'Alessandro faz parte do grupo do Internacional, se machucou, é um jogador importantíssimo para nós, dentro do campo, fora do campo, vai nos ajudar muito. Nesse momento, infelizmente, ele não pôde nos ajudar dentro, mas está nos ajudando fora. E vai retornar agora como todos os outros jogadores, depois dessa folga que a gente vai dar, e vai ser importante, muito importante nessa retomada. Eu sempre, e volto a dizer, de um grupo forte, você constrói uma equipe forte e você tem peças de reposição para disputar um campeonato brasileiro de 38 rodadas. E o D'Alessandro é uma peça importantíssima dessa engrenagem. Odair, você citou aí na primeira resposta o entendimento de esquema de jogo como um dos fatores para levar o Inter nesse momento a esses 8 jogos, vamos dizer assim, sem pontuando direto. Dá para mensurar do início do trabalho até onde você chegou agora e onde você pretende chegar com esse grupo, o nível de evolução que esse grupo já chegou? É muito satisfatório? Falta muito ainda daquilo onde você pretende chegar com esse grupo do Inter?
Hoje, né? Futebol é hoje, muito satisfatório. Acho que a evolução, a reconstrução, quando a gente usava essa palavra, era realmente reconstrução. A gente agregou durante esse processo, durante esses 6 meses, peças importantes no grupo que dão mais opções. A direção fez um bom trabalho nessa busca de agregar qualidade ao grupo. Vocês lembram que lá no início, na fase final do Gauchão, nós perdemos o Potker e o Damião e algumas outras situações de lesão, e foram se agregar mais jogadores a partir daquele momento. Então isso tudo é importante nesse processo, tudo foi importante nesse processo. Depois a vinda desses jogadores, a volta de Damião e Potker. Vocês lembram que a gente conversava a respeito, vocês me falavam sobre a parte ofensiva, e eu dizia que por obrigatoriedade eu estava mudando, buscando alternativa e variando muito mais por obrigação do que por não querer dar uma sequência. Então quando você tem todos esses jogadores à disposição, aumenta o leque de possibilidades. Então é muito satisfatório até agora. Só que até agora, hoje acabou, todo mundo zera, e nós precisamos retornar a partir do próximo dia 18, 19, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, no mínimo, da mesma maneira, né? Então que a gente possa aproveitar muito bem essa parada, treinar forte, porque, como eu disse, foi só 1/3 do campeonato, tem mais 2/3. Então é muitos jogos pela frente. Então a gente tem que estar muito consciente de que até agora o que a gente fez foi bom, mas não resolve e não nos leva a lugar nenhum se nós fizermos só isso. Nós temos que ter uma tranquilidade, trabalhar, estudar, tranquilidade, dar confiança para que a gente trabalhe bem, mas a gente precisa voltar bem. Voltar bem é voltar forte, concentrado, para que a gente faça essa segunda parte do campeonato tão bem quanto agora. Odair, você falou agora de aproveitar a parada, o Melo falou antes também de que o Inter tem que saber aproveitar a parada, e a gente conversava antes também com o Melo sobre a Atibaia, e de que forma principalmente esse período lá em Atibaia vai ser importante para o Inter aproveitar essa parada e, como você disse, voltar bem e aproveitar esse restante do campeonato. De que forma isso vai ser importante? É importante não só a ida a Atibaia, que onde todos possam estar juntos, onde a gente pode estreitar mais ainda os laços de grupo, de treinamento, conviver, não só no dia a dia de treino, mas à noite poder aproveitar, sentarmos para conversar, para mostrar situações de treinamento. É sempre importante uma situação que está se construindo. E o que eu falo é que a gente precisa aproveitar bem, é treinar bem, concentrado, não treinar por treinar, treinar forte, concentrado, porque a gente fez essa primeira parte, esses primeiros momentos, esses primeiros 12 jogos bem, então nós não podemos deixar cair essa situação. Para isso nós precisamos aproveitar em todos os níveis os treinamentos, essa parada da Copa do Mundo, para que a gente volte forte já no primeiro jogo e se estabeleça na parte de cima da tabela. Você falou usou na primeira resposta a expressão resgatar a confiança desse grupo. O quanto isso fez parte da tua... Resgatar a confiança de todo mundo. Certo. Do torcedor, da direção, da comissão, dos jogadores, do Internacional. O quanto essa desconfiança esteve no diagnóstico, a partir da comissão técnica do teu trabalho, e o quanto essa confiança resgatada vai possibilitar que os avanços ainda sejam maiores a partir de agora? Eu penso que eu sempre vejo o seguinte: um atleta, eu vou te dar um exemplo pelo atleta, ele sem confiança, ele não joga com naturalidade, né? Quer fazer a coisa e ela não acontece. Ele natural flui. A gente às vezes, a bola, ele foi tentar uma bola lá, ela pegou uma curva, foi porque é um momento, é a confiança, entendeu? E quando a gente vive num clube dessa grandeza e passa pelos momentos que passou, resgatar essa confiança ela é importante, porque aí as coisas podem acontecer com mais naturalidade. Até mesmo os primeiros jogos aqui dentro do Beira-Rio eram muito mais... Lembra do jogo do Bahia? Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro? Foi um jogo onde a gente jogou bem, mas foi um jogo tenso. Até se resolver o jogo, foi um jogo tenso, né? Hoje já foi diferente. Então foi uma evolução e um crescimento de todas as partes. Então, para que a gente continue isso, a gente precisa trabalhar forte, treinar forte e voltar depois da parada com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, para que essa confiança continue, para que os resultados continuem e que a gente continue na parte de cima da tabela, porque a gente sabe que futebol, ele é muito momento e muito resultado, né?
Qualquer resultado, então a gente tem que estar muito forte para que tenha uma regularidade. Campeonato Brasileiro é regularidade. Pontuar. Pontuar, estar na parte de cima da tabela, que em algum momento tu vai dar um sprint de 2, 3 vitórias e você escapa, você se distancia. É assim. Então, é muita concentração e é importantíssimo demais a confiança. Porque o ambiente positivo contagia, contamina positivamente. E é isso que eu falava para os jogadores. Nós precisamos contaminar esse nosso ambiente com coisas positivas. E vitórias trazem isso. Então isso é importante. Agora nós não podemos perder. Isso por quê? Porque se perder isso, nós não chegamos a lugar nenhum e não vamos a lugar nenhum. Precisamos continuar assim. O Inter termina essa primeira parte do Campeonato Brasileiro na 4ª posição, com 22 pontos. Essa campanha, até esse momento, ela é uma campanha que está acima da expectativa que você tinha em relação ao Inter, ou ela está dentro daquilo que você projetava? E até que ponto o Inter ter entrado na competição sem ser apontado como postulante ao título, até que ponto isso de alguma forma também pode ser positivo? O Inter está fazendo a campanha que fez por merecer dentro do campo. Se nós fôssemos falar por justiça, nós tínhamos que ter mais 6 pontos aí. 2 pontos do Cruzeiro, 2 do Sport e 2 do Palmeiras. Só que futebol é bola na rede, é ganhar os jogos. Não adianta justiça ou injustiça. Você tem que aliar performance a resultado. Nós vimos tendo performance, em alguns momentos o resultado não estava vindo, que nem o do Cruzeiro, que foi um empate, perdemos 2 pontos em casa. Então a gente está onde a gente fez por merecer. Agora precisamos continuar assim na segunda parte do campeonato, para que a gente se estabeleça na parte de cima da tabela, que esse foi o objetivo a curto prazo. Ficar entre os primeiros nessa primeira parte e jogo a jogo. Jogo a jogo. E a nossa volta vai ser igual, é jogo a jogo. Cada jogo é uma história, cada jogo a gente pode fazer mais, cada jogo a gente pode fazer melhor. E é assim que nós vamos seguir. Aonde nós vamos chegar, 10 de dezembro a gente conversa. Mas pode ter certeza que a gente vai brigar, treinar, jogar e disputar até o último lance de cada jogo, de cada treinamento, para a gente chegar o mais alto possível. Agora não vou fazer projeção aqui, porque nem criar expectativa. Aqui o que eu posso prometer e o que eu posso cumprir com o torcedor e com todos é o seguinte: é muito trabalho, muita dedicação para que a gente continue com esse foco, com essa performance e com esses resultados, que certamente nós vamos estar no alto da tabela no final do ano. Odair, hoje o Inter mudou a formação com a utilização do Nico, não teve o tripé no meio e mesmo assim manteve o bom desempenho defensivo, né? O Vasco criou poucas oportunidades de gol. A que se deve a constituição defensiva e a permanência do bom rendimento defensivo, independente da mudança que acabaria implicando no setor defensivo ali, a saída do volante centralizado? Lembra que a gente teve no início das nossas, quando eu estava recém nos primeiros treinamentos, as primeiras entrevistas, e eu me lembro que foi perguntado sobre o Potker, marcador de lateral, né? Vocês lembram? É que, sabe por que tá bem? Porque a equipe está marcando. Na fase de defensiva, a gente tem um conceito bem defendido de perde e pressiona e não escapou, tem um retorno muito rápido, comprometimento de todos com a organização defensiva. Eu entendo futebol coletivamente. Então, o coletivo, em termos de organização defensiva, está funcionando muito bem, porque todos estão comprometidos com isso. Potker, Damião, se o Potker não está jogando é o Lucas, se o Lucas não está jogando é o Rossi. Os caras estão cumprindo função. E isso fortalece muito. E isso começa a aparecer as individualidades, porque tu está mais próximo do teu companheiro, a equipe está mais compactada, a equipe não está tão espaçada, isso vai fortalecendo, vai dando confiança. Então foi isso, isso desde o início que a gente conversou e treinou, e as coisas foram acontecendo. Então parabéns a todos, porque eu até, dentro disso que tu comentou, eu até comentei isso na preleção hoje, que a fase defensiva começa da primeira linha, e a fase ofensiva começa de um bom passe do zagueiro, né? Isso é a ideia de jogo. E é isso que desde o início a gente tentou e está tentando, e acho que está conseguindo, às vezes oscila um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dentro de um processo de formação da equipe, eu acho que a gente conseguiu muito bem. Odair, falando nisso, em termos de ideia de jogo, de planejamento, tecnicamente, taticamente, hoje o Inter está jogando da maneira que tu sempre quis e que tu sempre treinou desde o início da temporada? Sim, é uma coisa importante que eu preciso passar para vocês, assim, ó, no futebol brasileiro se joga muito.
Eu não estou levando para o lado da reclamação. Eu estou levando para o lado de que quanto mais tu joga com menos tempo de intervalo, menos tu treina. Treino é importante. O treino traz a evolução. Treino é a correção. Treino tu pode observar bem um jogo anterior, observar o teu adversário, delinear, pensar, ir para o campo, treinar, trabalhar, evoluir e aí recuperar os jogadores. No Brasil não, no Brasil você joga, não dá nem tempo, tem um outro adversário, eu já tenho que pensar no outro. Na verdade tu só te alivia do processo e já tem que buscar o outro. Então isso também acaba um pouquinho às vezes com a performance. Às vezes traz um pouquinho, baixa um pouquinho essa regularidade do desempenho por vários fatores, entendeu? Mas dentro do processo do início que a gente traçou, pensou e foi para o campo, a gente está num estágio bem interessante como equipe, uma equipe madura, amadureceu bastante em muitos aspectos e tanto é que aliou performance a resultado.